decifrar. Não é só intuição, é muito mais estudo, prática. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula do nosso curso de runas e é sabido por todos que as runas elas são oriundas do povo nórdico. Os nórdicos têm ali uma ligação com o anglo-saxão. E uma vez tem uma ligação com o anglo-saxão, é nórdico, a gente lembra do quê? Do idioma inglês. Se a gente lembra do idioma inglês, a gente lembra de popcorn, ice cream. Sem brincadeira, tá? É só uma brincadeira para descontrair, tá bom, gente? Não fiquem com raiva de mim. Hoje nós vamos falar sobre metodologia para tiragens dentro do conceito das runas. E, como é de praxe, eu preparei aula. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho como que a gente faz para trabalhar com as runas dentro de um processo mais voltado à metodologia. Então, agora a gente vai pôr a mão na massa, agora a gente vai utilizar realmente as técnicas para leitura. Então, se você tem o seu baralho de runas, você pegue-o. Se você tem as suas pedrinhas também, você pegue. Para você poder também praticar. Na próxima aula, a ideia é a gente só trabalhar tiragens, tá? Então, antes da gente realmente começar a falar, né, sobre técnicas de tiragem, como que a gente vai abrir as runas, como que a gente vai fazer tudo isso, eu vou começar bem do básico, porque a gente sabe que tem pessoas que estão assistindo os vídeos e estão assistindo as aulas e são iniciantes em até mesmo práticas oraculares, né? Então a gente vai começar aqui do básico. Bom, esse aqui é o deck de runas que eu vou usar para fazer esse processo como se fossem cartas, tá? Se eu estivesse utilizando as pedrinhas, né? Elas estariam dentro de um saquinho e a gente estaria chacoalhando esse saquinho. Como são cartas, a gente vai fazer o embaralhamento. E como que eu faço o embaralhamento para não estragar o meu baralho, né? Primeira coisa, aquele embaralhamento que o povo gosta de fazer de pôquer, aquilo ali arrebenta com as cartas, tá? Então não faça esse tipo de embaralhamento. Você vai segurar as cartas dessa forma aqui. Então se você tem a mão dominante, se você escreve com a mão direita, vai segurar as cartas com a mão direita. Se você escreve com a esquerda, você vai segurar as cartas com a mão esquerda, tá? No meu caso, a minha mão dominante é a mão direita. Então eu vou segurar as cartas com a mão direita. Vou segurar usando o dedão, o polegar, na parte de baixo do carteado e o dedo do meio, que é aquele dedo do palavrão, na parte de cima, tá? Então a gente segura assim. Posso colocar o dedo médio também. Qual que é a técnica de embaralhamento que a gente vai fazer? É a técnica de deixar as cartas deslizarem. Então a gente vem com a outra mão e encaixa ela aqui. E eu vou puxando com a ajuda do polegar da outra mão, eu vou puxando a carta para que ela saia desse molho e eu possa passar ele para frente. Então eu puxo com o dedão e jogo para frente, ó. Bem simples, tá vendo? Não tem segredo, ó. Eu vou pegar, puxo com o dedão, trago para cá. Puxo com o dedão, trago para cá, tá vendo? Isso, quando você faz devagar, é um pouco mais difícil. Então, vai praticando. Quando você tiver um pouquinho mais com prática, aí você pode fazer um pouco mais rápido. E você vai ver que é um embaralhamento bastante efetivo. Porque você tira e põe as cartas, né? E o teu dedo nem sempre pega todas. Então, ele vai puxando fora de sequência. E isso vai provocando um embaralhamento, tá? Uma outra forma de embaralhar também é você dispor as cartas em cima da mesa e misturar, né? Também seria uma forma de embaralhamento, mas eu acho muito pouco prático. Eu gosto mais de fazer dessa forma aqui, que é mais prático e mais rápido, tá? Então, quantas vezes a gente deve fazer o embaralhamento do deck de runas? Uma única vez é suficiente para cada pergunta. Eu fiz uma pergunta, abri o jogo, embaralho. Fiz uma segunda pergunta, eu embaralho, abro o jogo, né? Então, assim, sempre a gente vai fazendo um embaralhamento. O embaralhamento é considerado um pedido do tarólogo, do cartomante, do runemal. É um pedido ao universo para que traga a
aleatoriedade, tá? Eu gosto de fazer uma prece antes de abrir as runas, que é uma prece para Odin. Então eu faço ela em nórdico antigo. Eu digo Odin, vertu mer visco vina in runir. Significa, Odin, traga a tua sabedoria através das runas. Depois eu vou mandar isso para vocês escrito direitinho lá dentro da área do aluno, tá? E acho que eu vou legendar o vídeo, também eu vou deixar a legenda certinha aqui como se escreve, tá? Odin vertu mer visco vina in runir, tá? Essa é a pronúncia não é simples, então eu vou fazer de novo bem lentamente. Odin é o deus Odin, ou Odin, tá? Vertu mer, vertu mer, vertu mer. Visco. Esse visco, ele é uma mistura do B com o V. Então é visco ou visco. Viscovina. Viscovina in runir. Runir são as runas, né? Então é ru, não é ru. É runir, tá? O R no início das palavras no nórdico antigo, assim como no inglês, tem som de R e não de Ra, não de Ra, tá? Então é Odin vertu mer visco vina ingrunir, tá? Depois a gente grava áudio para vocês também lá no grupo, para vocês poderem ficar praticando, tá bom? Essa é a primeira prece que a gente vai fazer para poder abrir as cartas. Depois que eu faço essa primeira prece, que eu estou pedindo orientação para Odin, que é o deus da sabedoria, o deus da comunicação, o deus ligado às runas, eu vou pedir acesso às Norns. Então, para cada pergunta, a gente pede autorização para as Norns, que são as donas da Wyrd, que é a teia que tece os nossos destinos, né? Então, a gente recita o nome das três. Urd, que representa o passado, Verdante, que representa o presente, Skud, que é o futuro. Sérgio, se escreve Sérgio, que nem o nome, mas a gente lê Sérgio, mer, ou mer de novo, a preposição mer, Sérgio mer Saleika. Diga-nos a verdade. Urd verdant Oxkud, Sérgio mer Saleika. Diga-nos a verdade, traga-nos a verdade. Urd verdant Ok, que o Ok é o E, então é Urd verdant e Skud, então Urd verdant Ok Skud, Sérgio mer Saleika. Ok? Essa é a segunda invocação que a gente faz para abrir as runas. Eu sempre procuro fazer essa invocação a cada pergunta, tá? Então vamos agora entender um pouquinho como que a gente vai perguntar para as runas. A pergunta, em qualquer oráculo, ela é um direcionador da vontade. Então, sempre que o consulente, ou o tarólogo, ou o runemal, né, o leitor das runas, ele faz uma pergunta para o jogo de runas, seja ele de cartas ou de pedras, ele está depositando um balizador de vontade dentro desse processo. E como que funciona isso? A pergunta, ela vai trazer uma série de aspectos. Ela vai trazer, primeiro, o que se deseja saber. Em segundo plano, a gente vai, pela pergunta, também decifrar, né, o que esse consulente espera de resposta. E através da pergunta também, a gente vai decifrar qual é a motivação desse consulente em relação àquela pergunta, tá? Então, esses pontos, eles são muito importantes para que a gente componha e defina qual vai ser a resposta que nós vamos dar para o nosso jogo. Então vamos ver um exemplo prático disso. Vamos fazer uma pergunta aqui, né? Vamos supor que a Mariazinha chegou para fazer pedindo para a gente trazer um jogo de runas. Geralmente eu gosto de, antes de fazer perguntas objetivas para cartomancia do Star, porque as runas elas entram na classificação da cartomancia do Star, elas visualizam
o estado atual do indivíduo, né? E a partir desse estado atual é que ele se manifesta dentro de um processo, né? De interpretação. Então, eu sempre deixo a pessoa contar um pouco a história dela, falar o que ela espera da consulta, qual que é o ensejo do que ela quer olhar. E com base nisso, eu produzo ali as perguntas para ir atendendo às demandas e às necessidades de cada uma dos consulentes, né? Então, que vão surgindo ali. Então, a ideia é a gente sempre procurar fazer perguntas que sejam perguntas mais adequadas e que tragam para a gente um entendimento do que a runa está trazendo, né? Então, é fundamental a gente buscar evitar perguntas dúbias, buscar evitar perguntas que sejam muito muito assim filosóficas, né? Tipo, qual é o meu propósito? Ou perguntas que fogem muito à lei do tempo, né? Vou ser mãe, né? Vou ser mãe, tá? Ok, mas em que etapa da tua vida você gostaria de ser mãe, né? Então a gente tem que ter essa ponderação na hora de fazer a pergunta. Então, conversar com o consulente é importante para que ele traga para você as informações que você precisa para contextualizar também o jogo, tá? Bom, então vamos dar exemplos aqui. Vamos supor, a Mariazinha chegou e fez a seguinte pergunta. Estou estudando para fazer um concurso. Quero saber se eu vou passar. É uma pergunta interessante. Então a pergunta é, Mariazinha, aí se você quiser você pode pôr a data de nascimento dela, o nome da mãe, o que você conseguir firmar a energia dela para responder. Passará no concurso que vai ocorrer tal dia, porque pode ser que ela está prestando 2 concursos, 3 concursos, e ela vai passar em um e reprovar nos outros 2, então a gente tem que ser específico qual concurso. Né? Quanto mais específico você for, mais fácil fica de você interpretar as runas. Então, o concurso que ela vai realizar no dia tal, e se ela vai passar nesse concurso. Então, aí a gente formulou uma pergunta com o indivíduo, a questão posta, condicional de tempo, quando vai acontecer aquilo, ou em quanto tempo aquilo vai acontecer. Vamos supor que o Joãozinho chegou falando, eu quero saber se eu vou arrumar um emprego em breve. Aí você fala, bom, vamos perguntar aqui para as runas. Runas, né? O Joãozinho, ele vai arrumar o emprego em até 3 meses? Aí vamos supor que saiu uma Naudis, sendo que não. Aí você fala, bom, saiu uma Naudis, então é não. Então vamos perguntar daqui a 6 meses, em até 6 meses. Aí sai lá uma Souilo, então em até 6 meses ele arruma esse emprego. Então 3 meses não, 6 meses sim, né? Então você consegue ir configurando também o tempo dentro do contexto da pergunta, tá? Vamos fazer um exemplo prático? Eu queria saber se alguém de vocês tem pergunta para trazer para as runas. Eu vou abrir o microfone aqui de vocês. Alguém tem pergunta? Diga, Carla. Tá no mudo, Carla. Oi, boa Oi, noite. boa noite. A gente pode perguntar, assim, sobre trabalho? Pode? Sobre trabalho em que sentido? É que eu comecei um trabalho novo em Olha, ó. dezembro. E aí, assim, eu queria saber, de repente, não sei se a gente pergunta esse ano ou pergunta para agora, o que de repente está previsto, assim, para esse meu trabalho, Tá, então alguma a gente orientação. pode perguntar, Carla terá sucesso no trabalho em que está nos próximos 3 meses? É uma boa pergunta. Vocês entenderam? A Uhum. Carla contou uma história, eu peguei a história da Carla e reformulei para entrar dentro de um contexto de uma pergunta. Tá, legal. Então isso aí a gente já consegue estar trabalhando com uma pergunta. Eu vou pôr a mesa aqui. Não é esse que eu tinha configurado. Pronto. Vou botar a mesa aqui para a gente poder olhar a questão da Carla e trazer para ela uma resposta já usando as runas, tá? Eu gosto das aulas da gente ser pragmático, da gente ser prático e produzindo, respondendo as perguntas de vocês usando as próprias runas, tá?
Deixa eu só ajustar para deixar um pouquinho maior isso aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Então tá aqui o meu baralho de runas. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, eu estou embaralhando, tá? E eu vou perguntar, né? Carla, ela irá, né, ter sucesso neste trabalho que ela está realizando em até 3 meses? Tem sucesso nos próximos 3 meses? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir o baralho de runas assim, só para mostrar para vocês que a gente vai usar uma técnica, que é um método, tá? É um método de 3 cartas. Então, a primeira posição representa Urd, ok? A segunda posição se representa Verdante. E a terceira, Skuld. Então, se a gente está falando de Urd, Verdante e Skuld, a gente está falando do quê? Passado, presente e futuro, certo? Ok? Então, a gente está falando, na pergunta, a gente disse até 3 meses, significa que Skuld representa 3 meses. O Verdante representa presente, que é hoje. E o Urd representa 3 meses antes. Então, como ela disse que começou em dezembro, não vai pegar a fase de desemprego. Né? Vai pegar o quê? Vai pegar de janeiro, vai pegar janeiro, fevereiro e março, certo? Então, a gente tem que estar atento a essas nuances na hora de falar com o consulente, por quê? Porque a gente vai ter que voltar um pouquinho ao passado nesse método. Só que tem um detalhe. Por que a gente olha o passado? Para entender de onde veio a Carla. Para entender de onde veio, a gente entende o presente. Entendendo o presente, a gente parte para o futuro, tá? E assim a gente vai fazendo essas leituras que são métodos que a gente chama de métodos de composição linear, ou métodos com progressão de tempo, tá? Aqui, na primeira posição, a gente vai estar trazendo o passado. Gente, uma outra informação importante. As runas, elas não são, dentro de um contexto temporal, elas não são muito exatas. Então, os 3 meses não necessariamente são 3 meses, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas a gente está limitando em até 3 meses para facilitar a nossa progressão de tempo. Tá? Então, a pergunta da Carla foi: estou num trabalho, quero saber se terei sucesso e se continuarei tendo sucesso nos próximos 3 meses. Vamos começar olhando o passado? Ó, no passado, a gente tem uma carta que é a Ferru, mostrando que a Ferru mostra, né, dentro do aspecto material, que é o trabalho, ela mostra bons ganhos, ela mostra sucesso, ela mostra movimento para conquistar aquilo que se precisa dentro do contexto da pergunta. Então a gente entende que a Carla fez o que precisou e foi atendido o que ela precisava fazer, e isso gerou para ela o estado atual, que é uma ISA. O estado da ISA, que é o estado de congelamento, ele nem sempre é um estado ruim. Ele pode mostrar apenas a continuidade dessa Ferru. Mas a continuidade dessa Ferru trazendo o quê? Trazendo um movimento de construção. Lembrando sempre que tudo que é parado, tudo que fica estagnado, tende a definhar. Então, eu estou num estado de Ferru, eu estou progredindo, estou crescendo nos próximos 3 meses. A ISA, no momento atual, mostra que tem um break, que tem uma parada. Essa parada nem sempre é ruim, mas ela pode estar dizendo, olha, você está fazendo, então continua fazendo. Agora você precisa talvez dobrar a carga do que você está fazendo, porque tem um break aqui, tem uma ISA. O que vai definir se essa ISA ela vai crescer e voltar para um estado atual ou não é a terceira carta, que é uma Araido. E Araido é uma carta de progresso,
é uma carta de movimento. Então a gente entende que esse estado de ferru, ele vai ser recompensado lá na frente e que esse movimento da Isa é só um movimento de inverno, de suspensão, no qual a Carla está preparada. Então a Carla se preparou, ela esteve preparada nesse momento, né? Onde ela conseguiu aqui, através, né, desse processo inicial lá atrás, quando ela começou nesse trabalho, e agora ela vai caminhando para um processo de movimento um pouco mais intenso, que é a runa Raido. A runa Raido, ela pode também trazer um movimento de viagem ou de saída, né? Mas geralmente ela traz a movimentação em termos de evolução de cargo, pode ser uma viagem que eu vou fazer para me qualificar. Então, existe dentro desse movimento aqui nos próximos 3 meses uma coisa positiva, não é uma coisa ruim, tá? Se eu estivesse falando deste movimento, ou seja, eu tenho uma ferru, vou para o maraido e depois eu caio numa isa. Aqui eu estaria o quê? Eu estaria num processo de levar um banho de água fria, né? Então todo o esforço que eu fiz não será recompensado, tá? Se eu estivesse falando dessa sequência, eu teria, né, um período muito difícil, de muitas dificuldades, né, no começo, que teve um engajamento e que produziu riqueza, que vai ser uma riqueza que tem que ser mantida, que tem que ser conservada, tá? Então, como a sequência que foi posta é essa, eu arrisco dizer para a Carla que esse trabalho está bem aspectado, está bem azeitado e que vai ficar tudo bem nos próximos 3 meses e haverá um reconhecimento. Carla, conta para mim, fez sentido essa leitura? Nossa, demais. Eu estava abrindo o microfone e depois vi que você fechou, né? Eu falei, eu acho que ele vai deixar eu falar depois. Fez demais, porque assim. E aí eu vou contar que eu acho que vai contextualizar mais ainda. Eu antes trabalhava muito numa outra área, onde eu me esforçava demais. Era essa ferru mesmo, eu me esforçava muito. Era um esforço, sabe? E para chegar onde eu cheguei agora, nessa outra área para onde eu fui convidada em dezembro, eu tive que me esforçar muito, né? Me movimentar ali, como você falou, procurar as pessoas para conseguir. Essa Isa aí é porque quando eu fui, eu imaginei que o trabalho era uma coisa, só que o chefe era uma pessoa que não apoiava inovação, criatividade. Então ele me podava em tudo que era a ideia que eu dava. Ele queria continuar fazendo as coisas todas como ele fazia antes e ele não aceitava coisas novas. Só que ele acabou de sair sexta-feira passada. E aí, assim, ele saiu na sexta-feira, ninguém nem entendeu nada, né? Muita oração também, muita não aguentou. E aí ele saiu, pediu para sair, e agora a gente está num ritmo de fazer coisas muito diferentes. E eu achei interessante, Araido, você falar da viagem, porque eu trabalho remoto. A minha área é em Brasília, e eu e um colega só que ficamos em outros estados. E a nova chefe já falou: olha, provavelmente eu vou ter que pedir para você vir para Brasília algumas vezes. E esse trabalho envolve muitas viagens mesmo, né? Eu vou viajar muitas vezes para Brasília e para outros lugares, porque eu vou conduzir treinamentos. Então fez todo sentido. Eu achei incrível, tá certinho. Muito bom. Já pode falar pro teu chefe antigo que se você quiser, você faz uma leitura para ele, para saber quando ele vai demorar para arrumar emprego, tá? Muito bem. A Tati tinha uma Obrigada. pergunta. Tati, você ergueu a mão. Tati, Ei, boa noite. boa noite. Eu posso perguntar algo assim, em questão de estar em dúvida, porque eu sou formada em administração, mas já faz um bom tempo que eu não trabalho, atuo na área, e eu estava querendo investir, né? E a minha dúvida é se eu faço um curso mais curto ou se eu faço uma nova graduação.
né? Tá, Porque é na área de estética. tá. Então, as Então, opções que eu tenho, no caso, seriam estética e cosmética, que é um curso que dura 2 anos, a 2 anos e meio, ou biomedicina, que são 4 anos. tá. Então, a gente vai fazer duas perguntas, Tati. A primeira, na verdade, são três perguntas, tá? A primeira pergunta é assim: a Tatiana Andreão terá sucesso migrando para a área de estética? Olha que eu não tenho condicional de tempo, certo? Eu fiz uma pergunta, não tem condicional de tempo. A gente está falando o quê? Do sucesso da Tati se ela fizer a migração. Eu não sei quanto tempo demora para ela ter sucesso, mas se ela terá sucesso. Isso envolve o quê? Envolve em ela perseverar e também, né, na questão dela ter um bom desempenho nesse processo, tá? Então, a primeira pergunta é: Tati terá sucesso migrando para a área de estética? E aí a gente pega uma carta e a gente vai trazer esse contexto. Eu não vou abrir uma sequência, eu vou olhar uma carta que responde essa pergunta, tá? Essa carta, ela estaria representando o conceito de orlog, que é aquilo que Tati não pode mudar, tá? Então, vamos ver aqui o que sai aqui em relação à estética. Rufem os tambores. Eu preciso achar. A Noara podia me ajudar nisso, né? De eu achar uns sonzinhos assim, rufem os tambores, né? Procurar esses sonzinhos aí. Vamos lá. Ó, Souilo. Souilo é um arcano que tem uma vibração de sucesso. Então, eu posso afirmar com certeza para Tati que está no orlog, ou seja, no destino não mutável dela, ir para a área de estética. Ok? Agora, a gente vai olhar o weird. O que é o weird? É aquilo que a Tati pode mudar, pode alterar para potencializar este orlog, certo? Isa. Então, aqui é o que? É a necessidade de se proteger, de se resguardar, de fazer um movimento de proteção dentro do contexto dessa runa, né? Deixa eu ver aqui, ó, nas minhas anotações, né? A gente tem aqui como conselho também sair da inércia, né? E usar o tempo de preparo como uma espécie de usar o tempo em que não se tem movimento para aprender, né? Então, Tati, tem sucesso na migração e tem aqui uma ISA que vai ser o tempo que você vai gastar aí, né? Para aprender, enquanto você não tem ainda sucesso. Então, essa foi a primeira pergunta. Eu estou fazendo uma consulta aqui com a Tati, tá, gente? É como se ela fosse minha consulente e estivesse aqui no consultório. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a pergunta para tirar essa dúvida que ela trouxe. Se ela faz um curso de estética e cosmetologia ou se ela faz biomedicina, certo? Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode qualificar a pergunta usando a técnica, essa técnica Weird Orlog, ou a gente pode usar passado, presente e futuro, tá? Então vamos perguntar aqui, ó, o que acontece se a Tati fizer um curso de estética e cosmetologia que dura 2 anos? Então a gente vai olhar o passado, que é o momento atual da vida dela, aliás, que é o momento anterior da vida dela, o presente, que é o momento em que ela faz a escolha pelo curso, ela optou fazer o curso de estética e cosmetologia, e aqui daqui a 2 anos, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu abro o passado. No passado, vem a Isa, que é uma runa de pouco movimento, de pouco engajamento, né? Uma runa de estagnação e congelamento. Ela tomou a decisão de fazer o curso. Vem Souilo.
mostrando uma energia de empolgação, uma energia de dedicação, uma energia de sucesso dentro desse curso. Mas daqui a 2 anos a gente tem Gera, mostrando que há uma colheita. Então, se ela fizer o curso de estética e cosmetologia, daqui dura 2 anos, daqui a 2 anos ela vai colher frutos disso. São bons frutos? São bons frutos, porque Gera é uma runa de bons frutos, de colheita de bons frutos, tá? Eu poderia guardar essas runas, embaralhar de novo e fazer novamente a pergunta. Mas eu tenho dentro do campo de runas possibilidades ainda que são adequadas para atender as respostas da Tati. E agora eu vou trazer para ela um entendimento de como seria se ela fizesse biomedicina. E eu vou manter em aberto essas runas para a gente poder ter um viés de comparação, tá? Eu só vou pegar aqui o baralho para tirar aqui do campo de visão, para que a gente possa ver ambas as opções, tá bom? Então, essa aqui é o curso de 2 anos de estética e cosmetologia. Perceba que eu saio de uma Isa para uma Souilo, ou seja, eu não tenho uma runa de ansiedade, eu não tenho uma runa de complicações, de dificuldades, né? Eu tenho uma runa de, beleza, tá tranquilo, as coisas fluem de uma forma natural, tá? Vamos ver agora, fazendo biomedicina? Eu vou embaralhar de novo, mantendo aquelas 3 cartas na mesa, tá? E aí eu vou olhar para a biomedicina agora e eu vou entender o passado. Algis é uma runa de proteção espiritual. É uma runa da espiritualidade trazendo. Talvez é uma runa que indica um processo kármico ou alguma coisa de outras vidas, né? Kenaz. Olha, Kenaz, uma runa que indica conhecimento. Né? Kenaz é uma runa que traz conhecimento, que propaga conhecimento. Mas esse conhecimento da Kenaz, ele não é um conhecimento de estagnação. Ele não é um conhecimento de eu sei para mim. É o conhecimento eu sei e quero compartilhar, né? E, por fim, a gente vai ter, Turizás. Turizás é uma runa que fala sobre obstáculos e dificuldades, tá? E aqui a gente está falando de 4 anos. Então, eu acho que a Tati ela tem uma maior possibilidade de sucesso fazendo cosmetologia e estética, uma possibilidade de sucesso grande também, porém com dificuldades para se formar fazendo biomedicina, tá? Eu acho que tem alguns impasses, tá? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode abrir uma combinação aqui para entender esses obstáculos. E aí vocês viram que a gente está tendo aqui, né? Uma leitura onde a gente está usando Scud, Urd, Verdant e Oxcud. E eu vou abrir o Weird e Orlog para entender esse meandro aqui, do presente até a Turizás. Para eu trazer para ela informações que sejam úteis, para que, caso ela opte por biomedicina, ela saiba o que ela pode mudar e o que ela não pode mudar. Não é legal isso? Então vamos entender o porquê dessa Turizás olhando num aspecto Orlog. O aspecto Orlog vem Lagos. Então, o que atrapalha a Tati para chegar nessa Turizás de uma maneira mais amena, né? É o estado emocional, são as emoções, que podem estar também sendo representadas por algumas crenças limitantes, tá? Esse estado emocional laguniano, né, que é o lago, ela é uma repressão de emoções. É muito mais fácil para ela sair da Isa e chegar na Iera, porque aqui a carga emocional vai ser menor. Aqui a carga emocional vai ser maior. E ela não pode mudar isso, tá? O que ela pode mudar? A runa Eiwas. Eiwas é a runa do cavalo.
né? É uma runa que traz uma característica de mudança, de evolução, né? E aqui ela pede, em relação a esse processo de estudo, que você faça parcerias. Então, se você tiver alguém em conjunto com você nesse trânsito de aprendizado, de movimento, de realização, você consegue meio que diminuir essa carga emocional que vai trazer o obstáculo que não é intransponível. Turizaz não é um obstáculo intransponível, mas é um gigante a ser derrotado. Ok, Tati? Pegou? Sim, peguei. Então vejam que eu abri o jogo trazendo passado, presente e futuro. A gente viu que o futuro não é tão legal. E o que a gente fez? A gente abriu 2 parâmetros aqui, né? Orlog, que é o que ela não muda, e o que ela pode mudar, que é o IRT. Então ela pode construir uma história mais adequada usando o quê? Usando parcerias dentro desse processo de estudo. E se ela fizer isso, ela tem uma conclusão pós-obstáculos da runa Ewas. E Ewas é a runa da fidelidade, é a runa da persistência em projetos longos. Então, Tati, observa o seguinte. Aí vai um pouco do traquejo de consultório, um pouco do traquejo de clínica oracular, né, que a gente tem, que eu afirmo o seguinte, pelas cartas que saíram, né? Na cosmetologia e na estética, você vai voar. Fez tudo de uma vez, passou como, vamos dizer assim, aluna ouro. Na biomedicina, você vai ter algumas dificuldades de absorção de conhecimento, né? A gente tem a KENAS, e você vai, talvez, não concluir o curso de biomedicina. Acho que é 5 anos biomedicina, é 4? São 4. 4 anos, porém você vai ter que perseverar, porque você não concluir ele em 4, você pode espichar aqui para um ano adicional, e ainda tem alguma coisa a mais que você vai precisar fazer, que provavelmente vai ser uma especialização em estética, para atingir o objetivo dessa colheita que você já colhe ali com 2 anos dentro da área de estética. Eu sei que biomedicina e estética são coisas correlatas, mas que têm limitações, tá? Aí eu posso perguntar o seguinte, né? Ó, como que o background de conhecimento do tarólogo é importante para trazer a resposta para o consulente. Como eu conheço dessas 2 áreas, eu sei que a estética não pode fazer procedimentos. Eu vou fechar seu microfone, tá, Tati? Não pode fazer procedimentos invasivos. E eu sei que a biomedicina pode fazer alguns procedimentos invasivos, desde que tenha uma pós-graduação para injetável. Então, por exemplo, na estética, ela não vai poder fazer botox. O máximo que ela vai fazer é um peeling de abrasão leve. Na biomedicina, ela já pode fazer laser CO2, ela já pode fazer laser de um pouco mais abrasivo, aquele plasma, ela pode injetar botox, ela pode fazer ROF, que é a harmonização orofacial. Aqui na biomedicina ela pode fazer tudo isso, só que o tempo é mais longo e exige um esforço maior, tá? Essa KENAS aqui é uma runa que mostra, né, uma paixão, um fogo, que pode impulsionar ela para esse esforço maior, desde que ela tenha alguém que a ajude, ou financeiramente, ou dentro do conceito acadêmico também. Já na estética, ela tem um sucesso, porém, e colhe benefícios, porém, ela não tem essa paixão tão grande, né? E tem aqui uma coisa importante também, que é o prazo, né? É mais longo isso aqui. Aqui a gente vai ver o quê? Sei lá, 2 anos, né? Aqui a gente vai ver 4 anos e mais um pouco ainda, que deve ser mais ou menos uns 2 anos a mais
com um custo financeiro maior também, né? Então, existem essas características, tá? Eu ia falar alguma coisa para a Tati sobre essa jornada da Runa Ewas, mas eu acabei esquecendo aqui na hora que eu for falando. Mas eu vejo que tem sucesso em ambas carreiras, porque aqui termina com Eivas, demora um pouquinho, e aqui tem Iera. Então a gente tem sucesso em ambas carreiras, só que aqui eu tenho um desafio um pouco maior. Ah, tá, eu lembrei o que eu ia fazer. Se a Tati fizer estética e depois fizer a biomedicina, será que isso traz para ela um benefício? Ou ela tem que escolher um ou outro, entendeu? Porque ela pode fazer estética, 2 aninhos ali, terminou estética, depois ela vai e faz biomedicina, quando ela já estiver ganhando dinheiro com estética, não é? É uma possibilidade, certo? Então vamos lá. Olha, Bércano. Então, o melhor caminho para a Tati faz estética, termina, começa a ganhar dinheiro. Depois faz biomedicina, e aí você tem, Bércano, que vai produzir em você, talvez, algo um pouco mais superior ainda, tá? Talvez produza essa Bércano, ela traz para você a nutrição aí, né? A geração. Então, ela tem uma energia bastante interessante nesse sentido, para que você possa ter um florescimento maior nesse projeto. Então, eu entendo que a Turizasa aqui vai ser um pouco menos esforçosa. O gigante vai estar lá, mas vai ser um gigante meio adormecido, entendeu? Fez sentido, Tati? Hello, Tati? Sim, oi. Fez sim. Já sabe o que você vai fazer? Então, a minha dúvida em relação ao curso é questão de ter paciência de voltar para uma sala de aula e ficar, né, aí uns 4 anos. Então, isso daí também estava pesando bastante. Ó, Laguz Já e a o curso... Turissata aqui, ó. Tá vendo? Isso. Eu acho que você fazendo a estética, você ganha uma empolgação diferente. Entendeu? Sim. Aquela questão de, né, a coisa mais rápida, mais, sei lá, prática, né? E você Eu aquece vou ter que aqui. esperar muito. Imagina que aqui você tem um aquecimento. Depois você cai aqui na biomedicina, ó, vai já no ritmo, né? Sim. Entendeu? E outra coisa que às vezes pesa é a questão da idade, né? A gente fica preocupado, né? Estou com 47 anos, aí vou fazer um curso que dura aí 4 anos. Já o curso tecnólogo já é bom, né? Não é uma graduação, né? Vamos colocar assim, mas está acima do curso técnico ainda, né? E ele pode sim fazer alguns procedimentos invasivos. Eu não sei se é por Só ser se você tecnólogo, né? só se você tiver curso de enfermagem. O esteta, ele só pode fazer procedimento pérfuro cortante se você tiver curso de enfermagem. Ah, sim. Não, mas Tá? eu falo assim, procedimentos de botox, essas coisas, pode. Só biomédico. O esteta não pode fazer. Só se for com aquela agulha de injeção de pressão. Eu sei disso porque Sim, eu estudei isso, todas as caneta. regulamentações. Só que Aham, assim, aquela caneta, você esquece. Eu sinto muito, aquilo ali é um banho de água, você só vai gastar dinheiro. Porque o Botox ele não entra no lugar que tem que entrar, não fica bom o procedimento, não funciona adequado. Eu sei porque eu estudei a regulamentação e eu aham. trabalhei durante quase 2 anos numa clínica de estética com uma esteticista. E hoje, depois de ter feito o investimento com a caneta, que acho que é 4 ou 5 mil reais a caneta, você precisa de ter um treinamento para operar a caneta, tudo isso. Mesmo assim, ela não usa a caneta porque não tem efetividade. A caneta, ela é boa para quando você vai fazer
Ai, como que é o nome daquele negócio? Você tem uma micropigmentação. Uma micropigmentação, não, Aham, desculpa, um microagulhamento. Então você faz um microagulhamento e aí você fala assim: ah, eu quero fazer uma aplicação de ácido hialurônico em alguns pontos específicos. Aí você regula a caneta para pegar uma área entre a derme, epiderme, eu não lembro direito. E aham, aí você usa a caneta para fazer esse preenchimento com ácido hialurônico para hidratar. Aí a caneta é legal. entendi. Agora, para fazer botox, eu tenho certeza, e assim, eu vi isso acontecendo na clínica, não funciona. Você vai se frustrar, entendeu? Aham. Porque quem quer Então tem que vender, olhar melhor, é isso que eu ia tem que falar. olhar melhor. Quem quer vender, né, esses procedimentos, quem quer vender curso da caneta, vai falar para você que funciona maravilhosamente bem. Na estética, Sim. Tati, eu aprendi o seguinte: estética é igual essas big techs que fazem celular, tá? Todo ano atualiza o hardware e o software para vender um aparelho novo, tá? Presta atenção. Aham. Então, por exemplo, Sim. ó, vou te dar um exemplo bem prático que você vai poder fazer aqui com a estética, que é depilação a laser, certo? Aham. Depilação a laser, olha eu jogando banho de água fria na tarde. Depilação a laser você vai poder fazer com curso de estética. Beleza. O laser de depilação, você tem você tem o luz pulsada, que é um laser que foi um dos primeiros que saiu, tá? Quando esse luz pulsada ele está bem regulado, ele quebra o pelo, ele mata lá o bulbo do laser, só que dói para a cliente. Então, você consegue fazer com que ela tenha uma depilação efetiva com 5, 6 sessões, na luz pulsada, bem regulada. Aí você tem o laser de diodo com a ponta resfriada, não sei o quê. Esse laser de diodo, você vai fazer 10, 12 sessões na cliente, não vai matar o pelo, ela vai ficar voltando para fazer manutenção a vida inteira e você vai encher os burros de ganhar dinheiro. Você, o dono da máquina, entendeu como é que funciona esse Sim. mercado? E o laser de diodo não com a ponteira não resfriada, mal regulado, faz com que aumente o número de sessões. Então, às vezes, o cara que vai alugar o laser, e eu sei disso porque eu fazia aluguel de laser, tá? O cara que vai alugar o laser, ele vai te oferecer um laser com uma regulagem incorreta para poder te vender mais aluguel de laser. Sim. Porque eles cobram por função. Eles cobram tem os disparos, você paga disparo também, Isso. É. entendeu? Isso aí. Então, Uhum. assim, é uma coisa muito legal para ganhar dinheiro, tá? Eu tô te falando porque Aham. eu fiz um processo na clínica onde a gente parou de alugar como que era o nome do laser? Que era o que tem a ponteira resfriada lá. A gente parou de alugar esse e passou a fazer com luz pulsada. As clientes reclamavam de dor, só que tinha um valor menor. Então, assim, vai doer? A gente falava, tem duas opções. Você quer fazer o laser com a ponteirinha fria e fazer 15 sessões e pagar 3, 4 mil reais no pacote, ou você quer fazer o pacote com 6, pagar R$ 1.000 no luz pulsada e sair daqui sem pelo. Aí a cliente topava a luz pulsada, reclamava na primeira, reclamava na segunda, na terceira vez ela já sabia que ia doer, não reclamava mais. Uhum. Entendeu? E eu parei de Entendi. ter a reclamação de que o pelo voltava a crescer. Entendi. É um mercado meio estranho, estética. É uma coisa meio de vender sonho, tá? Aquela coisa assim, você Aham. faz um cremezinho com óleo essencial para passar na cara, não serve para porcaria nenhuma, mas a cliente se sente tão bem que ela volta sempre. Entendeu? É isso. Sim. Entendi. Resolvido a sua questão, Tati? Sim. Muito obrigada. Aqui na pergunta da Tati foi importante para a gente ver duas coisas. O quão a gente precisa conhecer de outras questões também para poder responder pergunta, e o quão a gente pode ser profundo numa resposta quando a gente conhece, e o quão a gente precisa ir adaptando o método e construindo o método. Tá? Então a gente usou na pergunta da Tati o Vedante Oxgood,
Urd, Vedanta e Oxcud, comparamos uma com a outra. Putz, a de baixo tem uma dificuldade. Vamos entender essa dificuldade? Weird, Orlog. Orlog e Weird, né? O que eu não posso mudar e o que eu posso mudar. Certo? E ainda eu peguei uma Berkano para entender se eu seguisse o conselho da Weird, que era a runa Eivas, se eu poderia ter um benefício. Aliás, se eu fizesse primeiro estética e depois fizesse, né? Ou seja, eu mudei a teia do destino, né? Fiz estética e depois fiz biomedicina, se houve uma mudança naquela Turissas. E aí veio a Berkano, certo? Vocês entenderam como funciona? Isso aqui é técnica de tiragem, tá? Alguma dúvida? Diga, Carla. Eu só fiquei com dúvida nessa última parte. Eu entendi que você fez todos os esquemas, mas essa parte da Berkano, você tirou. A gente tira tipo uma carta só para entender. Ah, então se eu fizer isso aqui primeiro e depois isso, o que vai acontecer? Assim a pergunta Eu e aí eu tirei. tiro? Vamos pegar. Aquela Berkano era a posição do futuro, a Scud, Uhum. passando um parâmetro que é o seguinte: fiz biomedicina, fiz estética primeiro e depois fiz biomedicina. Aí, qual é o resultado da biomedicina? Qual é a Scud da biomedicina? Se eu fazer estética primeiro, é a Berkano, entendeu? E aí eu Entendi. reduzo o impacto daquela Turissas da biomedicina. Tá bom. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma consultoria aqui para a Tati. Falei para ela, faz estética primeiro, que você vai ser mais feliz. Depois você faz a biomedicina. Se você fizer a biomedicina, você vai ter vai atingir um objetivo real? Vai. Só que você vai, no caminho, ter um gigante maior. Entendeu? Então, é uma consulta consultiva, na verdade, né? A gente está fazendo o quê? Uma consultoria aqui. A gente está tentando entender. A gente entendeu primeiro qual era o aspecto da questão da Tati. E depois a gente propôs para ela cenários para que ela possa tomar a decisão. Ok? Noara, eu sei que é sacrificoso para você, tudo isso, mas Big Brother. Quem tá no paredão? Que eu não sei mais nem quem tá no paredão. Eu também já parei, Bruno. Peraí, Eu já vou olhar. desisti do Big Brother, né? Porque a gente poderia olhar, né? Eu acho que quem tá no paredão é a Vitória, é um dos dois gêmeos lá, não sei se é João Pedro ou João Gabriel. João Gabriel. E por assim, Diego Hipólito. o Diego Hipólito ou é o Mike? Ou é o Vinícius? Tá como o Diego Hipólito. Há Diego. 3 horas atrás. É o Diego. Hipólito? Então, o Diego Isso. Hipólito, qual que é? O João Gabriel ou o João Pedro? João Gabriel. E E a Vitória Estrada. E a Vitória Estrada, tá. Então, vamos ver aqui. Neste paredão, por que eu estou usando isso? Para a gente poder treinar, tá, gente? Então, assim, aluno meu assiste Big Brother para a gente treinar. Neste paredão que vai acontecer agora, próximo, eu não sei quando que é também, acho que é terça-feira, né? A eliminação... É hoje, né? A eliminação. Quem está para sair, né? Então, a gente vai analisar a energia. Qual a energia de sair do Big Brother para Diego Hipólito? Qual do João que é, Noara? Olha aí para mim. João Gabriel. João Gabriel e a Vitória Estrada. Então vamos ver, ó. Nós temos uma Turissas para o Diego Hipólito. É um gigante, meio difícil de tombar. Para o João Gabriel, nós temos um Maraido. E para a Vitória Estrada, uma Guebo. Então, a gente vai olhar aqui e tentar criar uma correlação de forças, tá? Eu não vi a estatística das enquetes. A Noara deve ter visto aí, que ela é toda curiosa, né? Mas vamos lá. Guebo é uma runa de troca, de benefício. Então, a Vitória Estrada, eu acredito que não sai. Não dessa vez. Tá? Estamos entre a Turissas do Diego Hipólito e Araido do João Gabriel. E aí eu fico em dúvida. Por quê?
A Turizaz, apesar de ser um gigante, é um gigante derrotável. Thor derruba esse gigante. Então, o Diego Hipólito pode permanecer na casa. A Araido, ela pode estar representando uma passagem de obstáculo, ou seja, eu pulei esse obstáculo, eu caminhei no caminho correto e pulei esse obstáculo, ou pode estar representando uma viagem para fora, que pode ser a saída, certo? Então eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu vou pegar mais 2 cartas para compor aqui. Nós temos Otala, o Diego Hipólito. Otala pode representar tanto o legado como a morte. Então, assim, ficou na mesma. E para o nosso João Gabriel, nós temos Hagalaz. Eu acho que a saída é do João Gabriel, por causa da combinação Raido e Hagalaz. Tá? Hagalaz, lembrando, é o começo do inverno. Né? É o granizo. Né? É uma runa que vem para começar o processo de destruição. E vai demorar. Esse processo de destruição ele não acaba assim rápido. Né? Ele vai demorar. Então é um processo longo. Então essa saída dele é uma saída longa. E aqui o Diego Hipólito com Otala, mas eu acho que tem uma coisa meio que ele tá só levando um castigo por conta das cagadas que a irmã fez. Que a irmã resolveu que queria sair. E aí ele vai ser punido, sair também, né? Mas eu acho que Diego Hipólito permanece, tá? Minha visão. Tá bom? Vamos ver amanhã, a gente vai saber. Certo? Então é legal de tirar runas para Big Brother, é que a gente fica sabendo o que vai acontecer, certo? Conta para mim aí, Noara, como é que tá a estatística? Então, eu vi 2 enquetes. Em uma, o Diego tá com 35% e o João Gabriel 53%. Mas na da UOL, o Diego tá com 50,75% e o João Gabriel 46,93%. Então, assim, foram 2 diferentes e 2 resultados. Então, tá, realmente as runas mostram que tem um impasse entre esses 2 aqui. Uhum. Né? Mas eu acho que no frigir dos ovos, quem vai sair vai ser o João Gabriel. Vou votar agora. Tá? Noara vai votar em quem? João Gabriel, lógico. Uai, você vai votar em mim e eu? Quando eu entrei aqui nessa casa... Vai cavalgar com o Raido. Uai, ó, escuta aqui. Quando eu entrei aqui nessa casa, não sabia o que era esse negócio de... como que é? De posicionamento, essa coisa de coerência. Não sabia nem o que significava esse negócio, essa palavra, uai, sou coerência. Não, gente, esse negócio de menino berimbau, não, dá pra mim não. Não, também não. Para mim, eles já podiam ter saído há muito tempo também. E eu achei aquela Araida ali perfeita. Você sabe que eu acho que ele levou uma chamada da Globo, a psicóloga, né? Deve ter dado uma chamada nele. Por quê? Teve uma das festas que ele virou para uma das meninas, eu não lembro se era a Renata ou a Eva. E aí ele falou assim, que o Big Brother ia escalar ele, porque se sem ele ser famoso, só conhecido na região, ele já fazia 70 mil com o jogo do Tigrinho. Imagina quando ele fizesse... Foi um dos dois gêmeos. Ah, que bom. Meu Deus. Tem futuro. Tem. Que bom, hein? Ai, que bom. Ótimo exemplo de pessoa. Ai, gente, eu vou mandar para vocês lá no grupo o link de uma cartomante alemã. É muito legal. Eu acabei de receber aqui, eu já tinha visto, eu vou mandar de novo. A pessoa liga para ela e pergunta: vou passar no... Não. Fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, sim, não, sim. É muito engraçado. E é isso, turma. Fechamos. Eu vou gravar os áudios das invocações no grupo. Sim. E semana que vem vejo vocês. Quem não assistiu a aula gravada, ao vivo, se puder vir na semana que vem ao vivo, é legal para vocês poderem participar, trazendo as questões de vocês. Fátima, você quer falar?
Abra o microfone e fale, querida. Tá com o microfone fechado. Apostila, que eu não consegui pegar a apostila até agora. Então Pra você vai imprimir. fazer o seguinte, você vai me dizer como você está fazendo para pegar a apostila, vai tirar ali as evidências de como você está fazendo e vai mandar para mim no meu WhatsApp privado. Por quê? Porque a apostila está disponível lá dentro do Google Class. Eu sei que você está com acesso no Google Class porque eu já vi que você comentou alguma coisa lá. Então, assim, eu preciso entender por que está dando erro para você. Qual é o erro que acontece, tá bom? E aí eu Tudo posso bem. conseguir te ajudar. Ok? Fechamos? Então, até semana que vem. Tchau!